Olá, eu sou a Dani do Bilezura Atelier. No vídeo de hoje eu trago o passo a passo de uma carteira que eu chamei de carteira Dani, né? E para isso nós já fizemos a aba com a técnica English Paper Piecing, EPP, né? Mais conhecido como Jardim da Vovó, no formato de hexágono. Então, bora fazer? Agora eu vou passar os materiais, tá bom? Primeiro nós precisamos da aba da carteira que fizemos em EPP. Tá aqui. E ainda tá com papel, né? Então depois a gente vai tirar todo esse papel e montar a carteira. Então essa é a aba. Aí vamos precisar de um zíper de 15 centímetros e um cursor, né? Desse zíper. Para fazer o acabamento do zíper, nós precisamos de 4 tecidos. Aqui eu cortei de 6 centímetros pela largura do zíper. Então tá aqui para fazer o acabamento do zíper aqui. Aí eu vou precisar de um tecido de 19 por 22. Eu vou precisar de manta, 2 pedaços de manta. Esse daqui de 13 por 22 e essa de 19 por 22. Um forro do bolso de 19 por 22. E o forro da carteira de 20 por 27. Eu vou deixar toda a lista de materiais lá na descrição do vídeo, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, acessa por lá. Agora vamos para a parte interna da carteira. Então, a carteira tem um bolso com zíper. Então, para fazer o bolso, nós vamos precisar de um zíper de 22 centímetros, o cursor, tá? 4 vezes no tecido aqui tem 22 e aqui 12 centímetros. Esse tecido é para fazer as divisórias dos cartões. Então, ele tem 22 por 33. E eu vou entretelar essa parte, então eu cortei uma entretela de 20 por 33. Tá? Então, essa entretela é de tecido, mas você pode usar a que você tiver, é entretela com cola. Tá? Então, eu vou entretelar esse tecido para a gente fazer as divisórias. Para lateral da carteira, eu vou precisar de 4 partes de 8 por 10 no tecido, tá? Para fazer o fole da carteira. E vou fazer uma alcinha. Então, para a alcinha, eu vou precisar de uma tira de 5 por 35. Eu dobrei aqui essa tira em 4 vezes, tá? Como se fosse um viés, tá? E um mosquetão. Certo? Então, esse é todo o material que nós vamos utilizar. Então, agora vamos fazer a carteira. Eu vou começar com a parte da frente, tá? A primeira coisa que nós vamos fazer é retirar esse papel. Então, eu vou cortar aqui todas essas linhas aqui de alinhavo, tá? E vou tirar o papel dessa forma. Certo? Então, eu vou fazer isso. Aqui eu já tirei todo o papel, tá? Esse papel, ó, ele fica meio amassado, eu passo a ferro ele para voltar a ficar reto e aí eu reutilizo ele, certo? Agora eu vou passar uma costura de segurança aqui para prender o alinhavo, porque eu vou ter que refilar, certo? Aqui e aqui. Então eu vou passar uma costura de segurança em toda a volta para eu poder refilar. Aqui passei a costura de segurança, então agora eu vou refilar um lado, que é onde eu vou costurar o zíper, tá? O outro lado não precisa refilar agora. Essa costura de segurança, ela deve ficar para dentro da linha, tá? Senão vai desmanchar. Esse zíper eu vou colocar o cursor, então eu encaixo esse cursor aqui. E vou colocar esses tecidinhos que são os acabamentos do zíper, tá?
Então, eu vou colocar aqui de um lado do zíper e do outro. Aqui. O zíper fica no meio. Olha. Agora eu vou passar uma costura aqui e depois eu vou virar os tecidos e passar um pesponto. Eu vou fazer isso para os dois lados. Aqui eu passei uma costura. Agora eu viro esses dois tecidos para lá e vou passar um pesponto aqui. Esse lado eu já fiz, ó. Já preparei o zíper, então eu vou encontrar o meio do zíper. Vou encontrar o meio dessa parte aqui e vou encontrar o meio dessa outra parte. Esse daqui é o tecido de 19 por 22, tá? Então eu achei o meio. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar aqui meio com meio e vamos passar uma costura de segurança. Depois que eu passei a costura de segurança aqui, eu vou passar outra costura aqui, eu vou encostar o pezinho da máquina aqui na cremalheira do zíper e vou deslocar a agulha para ficar o mais próximo do zíper possível, tá? Eu não vou utilizar o pé de zíper porque eu não gosto que a costura fica muito rente, que como nós vamos colocar a manta, esse cursor pode enroscar. Então eu gosto de dar uma distância maior. Então eu vou usar o pé de costura comum, só vou deslocar a agulha, tá? Então primeiro a costura de segurança para prender o zíper e depois a costura definitiva. Então eu vou fazer isso para esse lado, aqui, ó. Então aqui eu passei uma costura de segurança e depois eu passei uma costura, encostei o pé de zíper aqui. Então ela ficou assim. Ele vai dar uma certa distância aqui, certo? Agora eu vou fazer para esse lado. Uma coisa que eu não falei é que, como eu tô trabalhando com zíper de metro aqui, né? Quando você for posicionar esse zíper vai ficar na parte de trás da carteira. Você pode escolher que lado que você vai abrir, tá? É só virar o zíper. Então você decide o lado que vai abrir a carteira. Eu deixei aqui do lado direito. Mas você escolhe, tá? Então vamos lá. Peguei aqui, achei o meio dessa parte e vou colocar meio com meio aqui. Aí eu alfineto e vou fazer a mesma coisa que eu fiz pra lá. Eu achei meio com meio, posicionei esse tecido, o zíper tá aqui, né? Vou passar costura de segurança e depois eu vou vir com o forro, tá? Antes de passar a costura definitiva. Primeiro a costura de segurança e depois vou colocar o forro e vou passar outra costura. Passei costura de segurança. Agora eu vou vir com o forro. Esse forro ele tem 19 por 22. Então eu vou colocar aqui na parte de trás, ó. Aí eu vou acertar aqui. Vou alfinetar. Então aqui, ó, tem essa parte aqui de trás que eu coloquei primeiro, o zíper tá aqui no meio. E aí eu viro e coloco a parte do forro com o direito virado pro zíper, tá? O zíper tá aqui. Então eu vou costurar por esta parte. A parte que tá presa fica para cima e a parte que não está presa para baixo. Vou encostar o pezinho aqui na cremalheira do zíper e vou deslocar a agulha para a costura ficar mais próximo do zíper que eu consigo com o pezinho comum. Quando eu vou costurar, eu preciso encostar o pé aqui na cremalheira do zíper. Como aqui no começo eu não tenho referência, o que eu posso fazer é riscar essa parte aqui depois. Então eu começo aqui onde tem o zíper e aonde não tenho eu risco. Então eu venho aqui
Então, eu vou riscar aqui. Assim eu tenho uma referência. Aí eu volto e costuro. Agora eu viro tudo pro lado direito. Essa parte e o forro. Agora chegou a hora do pesponto, né? Então, essa aqui é o forro do bolso. Então, eu vou encaixar aqui a manta. Tá? Eu encaixo a manta aqui e vou pespontar. Cuidado para não ficar com prega aqui, tá? Então, eu coloquei a manta aqui e vou passar um pesponto aqui com um pezinho de máquina. Agora, a parte do pesponto aqui de cima, né? O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse forro e vou encaixar ali, aqui. Vou dobrar. Aí, o pesponto vai me prender esse forro, tá? E, além disso, eu também vou encaixar aqui a manta. Encaixo aqui a manta, viro o forro aqui, vou pôr um alfinete e vou passar uma costura. Agora, eu vou passar um pesponto aqui, um pezinho de máquina também. Agora é hora de fazer o quilting, ou prender essa parte, né? Se você for fazer o quilting, eu vou fazer o quilting livre aqui e aqui, tá? Mas aí você tem que prestar atenção no seguinte, aqui você pode fazer o quilting livre, uma telacê, ou ainda passar uma costura de segurança e não quiltar, tá? É você que escolhe. Eu vou fazer um quilting livre aqui e vou fazer um quilting livre aqui. Só que você lembra que tá com esse forro aqui? Esse forro eu não posso prender, né? Então, essa parte da aba eu vou fazer o quilting livre. Depois eu vou pegar essa parte aqui, eu vou levantar. E aí eu faço o quilting aqui nessa outra parte. Certo? Não pode esquecer de levantar, de deixar o bolso livre. Eu vou até dobrar ele aqui e alfinetar. Assim não vai ter problema de prender ele. Deixar ele dobrado aqui, então eu vou fazer o quilting aqui e aqui, sem o forro mesmo, porque depois eu vou colocar o forro aqui. Vou acertar e vou colocar o forro, certo? Pronto. Agora eu quiltei essa parte, né? Lembrando que a gente tem que deixar o forro do bolso solto, tá bom? Então, eu já quiltei essa parte. Agora, nós vamos acertar, né? Então, eu vou colocar do zíper até aqui, vou colocar 11 centímetros. E do zíper até aqui, vou colocar 16 centímetros. Então, nós vamos acertar. E vamos arredondar essa parte, né? Para arredondar essa parte, eu vou usar um círculo de 6 centímetros. Vamos ver quanto ficou. 20 por 27, tá certo. Agora aqui eu vou arredondar esse cantinho e vou usar um círculo de 6 centímetros.
Então, esse círculo tem 6 centímetros, eu já vou arredondar aqui. Aqui e aqui. Essa parte aqui é o forro, né? Então, nós já deixamos ele recortado. Então, eu vou colocar ele aqui. Vou alfinetar, ele tá maior, tá? Mas depois a gente vai acertar. Vou colocar ele aqui, vou passar uma costura de segurança em toda a volta. E aí, vou recortar o excesso e já fica pronta essa parte. O fechamento dessa carteira pode ser com botão magnético ou com botão de pressão. Se for com botão de pressão, dá para fazer depois, tá? Se for botão magnético, se for aquele de costurar, dá para pôr depois. Mas se for aquele de embutir, antes de passar a costura de segurança, a gente precisa embutir o botão. Então, a gente vai embutir ele aqui no forro, né? E essa parte, e aqui nessa parte. Seria melhor deixar a parte aqui aberta, aqui e aqui, né? Para decidir isso, do botão, tá? O meu é o botão magnético de costurar. Então, eu vou fechar todo e depois só no final eu costuro o botão, tá? Mas a gente tem que analisar qual vai ser o fechamento para antes de colocar esse forro, a gente já tomar as providências. Pronto, já passei a costura de segurança. Verifico se tá certo o bolso, tá tudo certo, tá? Ele ficou assim, essa parte. O que vai faltar aqui? Aqui eu tenho que colocar um acabamento, né? Então, eu posso colocar um acabamento de tecido como se fosse um viés, só nessa parte, tá? Pode cortar uma tira de 4 centímetros e colocar. E o acabamento final de toda a peça vai ser com viés, tá? Tem um vídeo aqui no canal que explica como fazer viés contínuo. Viés contínuo a partir de um quadrado e viés contínuo a partir de um retângulo. Então, se você não sabe fazer, acessa lá para você aprender, ok? Então, vamos fazer agora a parte de dentro. Agora, nós vamos fazer as divisórias dos cartões. Então, eu peguei o tecido de 22 por 33, entretelei aqui. Neste caso, a entretela é com cola, mas ela não colou direito, então eu passei uma costura de segurança na volta, tá? Note que eu cortei a entretela com 20 centímetros, então vai sobrar um pedacinho para cada lado, certo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer as medições aqui. Então, aqui tem 10 centímetros, 7 centímetros, 6,5 e 9,5. Eu deixei tudo na descrição, tá? Aí, vou fazer a dobra da seguinte forma. Dobro pra cá, aqui e aqui. Daí, ele vai ficar assim. Aí, eu vou pegar, vou marcar o meio, né? Onde eu vou passar uma costura. E para passar essa costura, eu abro essa parte aqui fica solta. Então, eu vou passar uma costura só aqui no meio, até aqui. Vai ficar assim, tá? Essa parte tá solta e com a costura aqui, que aí eu faço as divisórias aqui do cartão. Aqui eu vou colocar o tecido, aqui bem junto ao zíper, e vou passar uma costura de segurança. Passada a costura de segurança, eu vou vir com a outra parte aqui por trás, vou colocar aqui. Agora, eu vou passar uma costura aqui com o pezinho encostado na cremalheira do zíper. Pronto. E aqui eu sempre costuro dessa forma, com a costura de segurança pra cima, tá? Agora, eu viro tudo pra lá.
e passo um pesponto aqui, um pezinho de máquina para fazer o pesponto. Essa parte está pronta, tá? Agora eu vou colocar o cursor. E vou deixar essa parte aqui, ó, do zíper até aqui com 11 centímetros. Deixa eu acertar primeiro, depois eu coloco o cursor. Agora eu vou colocar o cursor. E vou juntar essa parte. Aqui, vou alfinetar. Então, estamos aqui com as duas partes que nós preparamos, né? Então, eu alfinetei aqui o zíper. Aí, eu vou pegar a parte dos cartões e vou colocar aqui. E essa parte que tá solta, eu vou deixar aberta para colocar do outro lado. Então, é assim. Coloco aqui. Vou passar uma costura de segurança. Tá aqui, passei a costura de segurança, refilei aqui, vou dar uma refilada aqui. Agora eu vou vir com essa parte que tá solta, eu vou vir aqui por cima, ó. Vou prender, aqui eu vou usar esses ganchinhos. Tá? Aí eu fiz um tubo aqui, ó. Agora eu vou passar uma costura aqui e um pezinho de máquina. E depois eu vou virar pro lado direito. Aqui. Agora eu vou virar tudo pro lado direito. Eu puxo. Com cuidado para não rasgar nada, né? Pronto. Agora eu vou dar uma ajeitada, se for preciso eu vou passar ferro. Certo? Bom, já tô com essa parte. Já tá pronta. Agora eu vou pegar essas partes aqui que eu dobrei, né? Ela tem 10 por 8, eu dobrei no meio para ficar 10 por 4. Vou passar uma costura aqui e aqui. Essa parte aqui fica aberta. Tá? Então eu vou fazer isso nas 4 partes. Fiz as costuras, agora eu vou virar para o lado direito e vou passar ferro. Tá? E deixo essas partes prontas. Certo? Vou fazer isso em todas. Agora vamos montar a carteira. Essa parte da frente, eu já coloquei aqui um tecido de acabamento. Agora essa parte aqui, a gente vai colocar aqui. Eu deixo uma distância aqui, deixa eu ver aqui, ó. Pouco mais de 1 centímetro aqui, daqui até o final, né? A gente coloca por aqui, ó. O zíper, ele dá bem aqui no comecinho do zíper da parte da frente. Tá? Então, aí eu alfineto, pra não sair do lugar. Aqui também, ó.
E aqui eu alinho para ficar bem certinho aqui. Então, note que aqui, essa parte aqui, ó, ele faz um degrau. Então, tem o lugar para pôr cartões. Aqui vai ficar um outro bolso, tá? E aí vai ficar com o de trás também. Então, agora eu vou prender essa parte aqui. Vou passar uma costura de segurança. O próximo passo, acerto aqui. Vou colocar o viés. Tem que ser em viés mesmo, tá? E vou deixar uma pontinha do viés para cá e uma para cá para fazer o acabamento. E antes de fechar, eu coloco a parte do fole. Então, o fole eu vou colocar aqui, ó. Eu vou colocar aqui no cantinho. Eu coloquei ele aqui, ó, faceando aqui, ó, essa costura aqui, tá? Então, eu vou prender ele aqui e aqui. E depois a gente posiciona a outra parte. Aí eu vou testar aqui e vou posicionar a outra parte que ela tem que ficar na mesma altura. Aqui eu verifico se os dois estão coincidindo, tá? Eu posso colocar na altura que eu quiser. Então, eu posso prender agora. Agora, o que que tá faltando? Tá faltando... Eu vou fazer o acabamento, mas eu vou fazer esse acabamento dobrando aqui o viés, tá? E depois é só prender o fole. Tá, mas aí eu vou fazer esse acabamento à mão para mostrar para vocês. Tá faltando a alça. Então, nós dobramos a tirinha de 5 por 35, dobramos em 4 partes. Então, eu vou colocar essa tira dentro do mosquetão. Aí, eu vou pegar direito com direito e já vou passar uma costura. Vou passar uma costura aqui prendendo. Passei a costura, agora eu vou abrir essa costura e vou deixar ele dobrado de novo, do jeito que estava antes. E agora eu vou passar um pesponto prendendo tudo. Passo um pesponto desse lado e depois do outro lado. Pronto. Assim ficou a alça, tá? Ela fica com o mosquetão já preso. Agora eu vou posicionar o mosquetão onde eu quero. A costura fica aqui, ó, embaixo. E aí eu vou passar uma costura, ou ainda eu posso colocar um rebite aqui, que fica bom também. Mas eu vou passar a costura, tá? Essa é a alça, tá? Eu gosto de fazer essa alça, porque daí eu coloco aqui no zíper, ó. Praticamente acabado, só tá faltando os acabamentos à mão, tá? Aqui eu já fiz o acabamento todo aqui à mão, tá? A frente da carteira ficou assim, certo? Aqui estão os bolsinhos. E aqui tá a parte de dentro. Agora eu vou pegar e vou juntar isso daqui
essas abinhas aqui e vou costurar, né? Então eu vou juntar aqui e vou passar uma costura aqui prendendo essa aba aqui e do outro lado também. Então vou passar uma costura aqui e deste lado também. Pronto, passei a costura. Agora eu vou virar do lado direito. Tá aqui a carteira. Agora só tá faltando colocar o botão magnético. O botão magnético é esse de costurar. Então eu vou colocar ele no meio. E vou dar um espaço para poder deixar a carteira bem cheia, né? Vamos supor aqui que esteja bem cheia. Aqui, ó. Tá? Então a gente tem que colocar mais ou menos aqui. Certo? Essa é a carteira pronta. Tá? Já coloquei o botão magnético. Esse botão é de costurar. Aí ficou com as divisórias de cartões aqui. Dentro ficou com um zíper aqui. Aí tem bolso aqui, aqui e os porta-cartões aqui. E ainda tem um bolso maior aqui. Fora isso, eu tenho um bolso com zíper aqui fora, para colocar moeda, o que quiser. Tá? E aqui a aba da carteira ficou com a técnica EPP. Essa é a carteira pronta, tá bom? Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações, porque toda semana tem dicas e passo a passo, tá? Tchau e até a próxima!